Mas e se eu te dissesse que em 2015 um outro mendigo salvou a vida de uma refém nas portas da maior catedral de São Paulo, e infelizmente essa atitude acabou custando a sua vida? E bom, ele não teve nem 1% do reconhecimento desse que hoje está tendo. Nesse vídeo você vai conhecer a história do seu Erasmo Francisco, o mendigo, que acabou sendo apelidado como o Herói da Sé. Um vídeo exibido em rede nacional na tarde do dia 4 de setembro de 2015 chocou o Brasil todo. A situação era a seguinte: um homem chamado Luiz Antônio da Silva, vestindo uma blusa verde e uma bermuda, sobe os degraus de uma escadaria em direção à porta da Catedral da Sé, e esse homem ele estava levando uma mulher de maneira bruta, puxando ela de maneira agressiva, com os braços em volta do pescoço da vítima. A mulher em questão é a Helenilza Mariana de Oliveira Martins. Ela visivelmente está desesperada com o que está acontecendo, e não é por menos. O criminoso, que a segura com força, está armado e fazendo ameaças a todo tempo, dizendo que ia matá-la. A vítima se debate e grita para as pessoas com a esperança de que alguém a pudesse ajudar. Mas o que acontece é que a praça acaba lotando de curiosos, e até mesmo devido à situação delicada, ninguém ousa tentar fazer algo. Sendo assim, qual seria o desfecho dessa cena que mais parecia um filme de terror? Algum herói improvável apareceria e salvaria essa moça? Ou o bandido acabaria matando a sua vítima? O fato foi que quando os dois chegaram no topo da escadaria, a mulher até tentou fugir, mas o marginal mais forte do que ela acabou se jogando por cima da mesma, prendendo-a no chão com os joelhos. Nesse meio tempo, a praça, além dos cidadãos curiosos, também contava com alguns policiais, todos esperando para ver o que iria acontecer, qual seria o desfecho dessa história e qual seria a melhor hora de agir. Porém, o que ninguém esperava, o improvável, acontece. Um herói aparece, de repente, o seu Erasmo Francisco de Lima, usando uma blusa azul, se aproxima lentamente por trás do homem de verde e, sem dar tempo ao marginal, ele o ataca. Os dois homens acabam caindo no chão, entram em uma luta corporal. A mulher no chão tenta de toda maneira se proteger enquanto os dois se agrediam. O criminoso que fazia a mulher de refém tenta, nesse momento, atirar nela, mas felizmente ele erra. O problema foi que a partir daí ele mudou o direcionamento do seu alvo. Ele foi para um que estava mais fácil de acertar. Ele saiu da mulher e foi para o seu Erasmo. Ele aponta a arma para o salvador da mulher e atira 2 vezes. E agora o herói, já ferido, dá alguns passos para trás e cai no chão em direção à porta da catedral. Segundos depois, a polícia abre fogo, dando fim à vida desse bandido que atentou contra uma mulher inocente. Sentado na escadaria, o criminoso de verde é atingido por diversos disparos. São imagens fortes, dignas de longa-metragens de sucesso. O fato foi que a partir desse momento o bandido morreu, mas o herói do conflito, que basicamente salvou a dona Helenilza, ele infelizmente não aguentou aos tiros que acabou levando do meliante e também faleceu. O sangrento confronto, que mais parecia cenas de filmes de Hollywood, virou assunto em todos os telejornais daquele dia. Coincidências do herói com o vilão. Segundo as informações oficiais, o seu Erasmo ele foi morto por Luiz, que por sua vez foi morto imediatamente por 19 tiros, 19 disparos ali feitos por policiais militares. E como eu comentei, esse caso, quando ocorreu, virou assunto nacional. O vídeo do acontecimento, por exemplo, ele foi exibido sem parar durante mais de 3 horas no programa Brasil Urgente, apresentado pelo Datena. A história do herói da Praça da Sé rapidamente virou assunto no país inteiro e também nos dias seguintes. E com isso, obviamente, veio a curiosidade das pessoas para saber quem eram os protagonistas dessa história. O vilão era Luiz, tinha 49 anos, era morador de rua e uma pessoa bem conhecida na região
onde tudo aconteceu. Segundo a polícia, a sua ficha criminal começava em 1987, quando ele foi indiciado por roubo e tentativa de homicídio. Ele tinha envolvimento em vários outros crimes e passou pela cadeia em 3 oportunidades diferentes por tráfico de drogas. Ele costumava causar o terror naquela região, brigando com outros moradores de rua. Já o nosso herói, o seu Francisco Erasmo, ele tinha 61 anos, foi pai de 4 filhos, era pedreiro e infelizmente tinha um problema sério com a bebida, que segundo a sua ex-esposa foi o motivo do divórcio. Além de ter algumas coisas em comum com o bandido, ele também era morador de rua e até onde se sabe ele estava morando em alguns albergues públicos ali da região da Serra. Ele também tinha uma ficha criminal um pouco longa. Segundo a polícia, Erasmo era acusado em 4 casos: homicídio doloso em 1980, agressão em 1995, incêndio criminoso em 1998 e receptação e venda de itens roubados em 2000. Para deixar claro, nos registros da polícia não incluem informações a respeito de condenações ou passagens pela cadeia relacionadas a nenhuma dessas acusações. Então não se sabe ao certo se ele realmente foi considerado culpado por esses crimes depois da tragédia. Claro que depois de um fato desses, o seu Erasmo ele teve um reconhecimento por parte das pessoas e até por isso veio o apelido de Herói da Serra. Só que o ponto é, eu me lembro bem, né, ele não teve nem a metade, nem 1% do heroísmo que o mendigo pegador tá tendo hoje. Daí vocês podem até me falar, mas é claro, Marcelo, ele morreu, felizmente morreu. Mas o ponto em questão não é esse, né? Eu dou um exemplo. Dias depois houve o enterro do seu Erasmo e sabem quantas pessoas participaram? 11. Segundo a Ione, uma sobrinha dele que estava no enterro, o caixão que enterraram o seu Erasmo era de papelão. Cadê o reconhecimento? Por que os programas que ganharam tanta audiência com fato fazendo um sensacionalismo, como a Band, por exemplo, com o da Atena, não pagaram pelo menos nem o caixão do Herói da Serra? Segundo ela ainda, abre aspas, nenhum canal de TV perguntou se a gente precisava de ajuda. Ela diz que a Rede Globo chegou a mandar repórteres para cobrir o enterro e entrevistar a família. Mandaram um motorista para nos levar à Globo, mas não ofereceram uma coroa de flores, dizendo, da Globo para Francisco. E ela ainda continuou dizendo, isso mostra como as pessoas enxergam os moradores de rua. E só para finalizar, o sentimento de quem era bem próximo dele e como ele não teve o devido respeito, ela continuou. Apesar de toda a notoriedade, todos os compartilhamentos da internet, toda a repetição na TV, ele não teve o enterro que merecia. A gente aqui não tá passando pano para os possíveis erros que talvez o Erasmo tenha cometido. Mas o fato foi que ele teve uma atitude heróica no fim de sua vida, que salvou a vida de uma mulher. E de certa maneira conseguiu se redimir. Ele deu a sua vida por outra pessoa que ele não tinha nem ideia de quem era. E teve menos, mas muito menos reconhecimento desse que agora virou celebridade, porque transou com uma mulher comprometida dentro de um carro e depois saiu contando por aí como tudo aconteceu. Qual é o problema dessas pessoas? Eu realmente não sei. Enfim, que Erasmo seja sempre lembrado por seu ato de bravura e heroísmo que ele teve naquele momento e que no final de sua vida acabou conseguindo se redimir. E se a mídia não mostrou e não deu o devido reconhecimento a esse herói, a gente aqui do canal mostra e reconhece esse seu ato de bravura.